E aí galera do oitavo ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa e produção textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. Bom, o conteúdo da aula de hoje é sobre os advérbios, tá bom? Que é uma classe gramatical invariável, né? É o conteúdo que a gente vai estudar nessa aula, nessa unidade do livro. Primeiramente, é importante lembrar que o advérbio ele está nas classes gramaticais invariáveis, como eu já disse, são aquelas que não sofrem flexões. A classe gramatical invariáveis, as classes invariáveis, para vocês lembrarem, são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Nessa aula a gente vai procurar abordar sobre o advérbio. O que caracteriza os advérbios? Que funções os advérbios podem exercer? Como se classificam os advérbios? E também o que são as locuções adverbiais, que a gente também não pode esquecer de falar. Vamos começar aqui por o que são advérbios. Então, são palavras que indicam as circunstâncias em que os fatos ou ações representados pelo verbo referente acontecem. Também os advérbios, eles podem ser de intensidade, né? Os advérbios de intensidade, eles podem modificar adjetivos e outros advérbios. E também os advérbios, eles indicam o tempo, indicam o modo, fazem uma afirmação, uma negação, expressam uma dúvida, dão intensidade à ação verbal, indicam o lugar da ação ou até mesmo fazem uma interrogação. O advérbio modificando um verbo primeiro. Então vamos lá, nós temos aqui o exemplo. Antônio Conselheiro construiu seu arraial popular. E Antônio Conselheiro construiu seu arraial popular ali. Perceba que o ali, ele indica, né, o local que a ação acontece. E nesse caso aqui é o advérbio modificando um verbo, né, indicando onde que a ação acontece. Então, a palavra ali amplia a informação pelo verbo construiu e mostra uma circunstância de lugar. O advérbio aí, ele modifica um verbo e acrescenta a ele uma circunstância, que no caso foi o ali. Ele disse aonde que a ação ocorreu. Temos agora o advérbio modificando um verbo ainda, só que no exemplo agora, tá bom? Cheguei cedo, o verbo é cheguei. Beleza, quando eu digo que foi cedo, eu estou modificando a ação do verbo, né? Poderia ter sido tarde também, cheguei cedo, cheguei tarde. Então, temos o verbo e o advérbio. Aqui temos, eles agiram, agora vai modificar a ação do verbo, eles agiram mal, também poderia ser, eles agiram bem. O fato é que nós temos novamente um advérbio modificando um verbo. Tá aí o esquema para vocês. Temos aqui agora o advérbio modificando um adjetivo. Nós temos, estradas são ruins. Ok, agora vamos inserir aqui um advérbio, Estradas são tão ruins. Ruins é uma característica, né? É um adjetivo. Então perceba que agora eu inseri um advérbio tão ruins, né? Dizendo que é mais do que ruim, né? Muito ruim. Então aí o advérbio agora ele está modificando um adjetivo. Certo? Aqui embaixo de branco, O advérbio tão está intensificando o significado do adjetivo ruins. Vamos ver que mais exemplos do advérbio modificando um adjetivo. Eram alunas bonitas. Aí agora a gente vai inserir um advérbio, muito, né? Eram alunas muito bonitas. Então aí a gente inseriu um advérbio, ele está modificando o adjetivo, certo? Ou dando intensidade, né, ao adjetivo.
Temos agora aqui o advérbio modificando outro advérbio, ou seja, modificando o próprio advérbio. Primeiro vamos ler a frase. A oração aqui sem advérbio, ó. Grande parte da população adulta lê mal. Agora vamos inserir um advérbio. Grande parte da população adulta lê muito mal, né? O termo muito ele deu uma intensidade. Um próprio advérbio, né? Porque mal é a forma como ele lê. Então mal já é um advérbio. Então agora eu acrescentei mais um, muito mal. Então aí foi um advérbio modificando outro advérbio. Aqui nesse tópico branco aqui, ó. O advérbio muito está intensificando o significado do advérbio mal. E quando um advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, geralmente ele é um advérbio de intensidade, que foi o que aconteceu aqui, né? Ele deu intensidade para a ação verbal. Temos aqui mais um exemplo de um advérbio modificando um próprio advérbio, ó. Eles chegaram cedo, a gente insere um advérbio, ó. Eles chegaram bastante cedo. Então, ó, intensidade novamente. Um advérbio pode modificar um substantivo, né? Fica aí a dúvida para vocês. Então, vamos lá, ó. Muitas gramáticas não apresentam advérbio modificando o substantivo. A nossa, por exemplo, não mostra, né? Nossa gramática FTD. Tá bom? Só adjetivo, advérbio e o próprio verbo. Porém, embora raramente isso pode ocorrer. Mas aqui a gente não precisa nos preocuparmos, né? Porque a gente está estudando só a gramática básica, né? O que está na nossa gramática. No caso, a nossa gramática não traz essa experiência. Tá bom? Então, aqui a gente pode passar para o próximo slide, beleza? Chegamos agora aqui no advérbio modificando uma oração inteira. Aqui sim, né? Porque temos orações subordinadas, por exemplo, né? Onde isso pode ocorrer. Nós temos aqui um exemplo que diz assim, ó. Lamentavelmente, o Brasil ainda tem 17 milhões de analfabetos. Percebam que o termo lamentavelmente, ele é um advérbio, né? Ele está destacado e ele está aí, ó, modificando o grupo formado por todos os outros elementos da oração. Que no caso é, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. E isso, né, indica uma circunstância, não é verdade? Outra situação aqui de um advérbio modificando toda uma oração. Nós temos aqui, ó, francamente, não concordo com isso. Né? Temos aí o advérbio, né? E o restante é a oração, que foi modificada por ele. Locuções adverbiais. São expressões que têm a função dos advérbios. Iniciam ordinariamente por uma preposição. Tem as mesmas classificações dos advérbios. Temos aqui, ó, de fato, ele errou a questão, aí foi uma afirmação, né? Temos, nós fomos à noite para lá. Aí a noite indica o tempo da ação, né? Ele gritou em excesso, aí indica a intensidade da ação. Ainda falando sobre as locuções adverbiais. Quando a gente está falando de locução adverbial, galera, é uma expressão, certo? São duas palavras indicando a ideia de advérbio, tá bom? Nós temos aqui, ó, ele chegou de repente. Se fosse só assim, ele chegou rápido, rápido seria um advérbio, né? Aí, ele chegou de repente é uma expressão que funciona como um advérbio. Então, locução adverbial, advérbio é a mesma coisa. A diferença é que a locução é uma expressão, não é uma palavra só. Vamos ver aqui algumas locuções adverbiais. À toa, à direita, à esquerda, à frente, a prazo, à vontade, ao léu, às cegas, às escondidas, às pressas, às vezes com efeito, de cor, de improviso, de longe, de manhã, de maneira alguma, de novo, de perto, de propósito, de raspão, de súbito, em breve, de viva voz, em vão, por acaso, sem dúvida. Então, ó, a gente usa direto as locuções adverbiais no nosso dia a dia, quando a gente está falando e também quando a gente está escrevendo. Vamos ver as que são de tempo, as locuções adverbiais de tempo. Ó, à noite, à tarde, às vezes, de dia, de manhã, de noite, de quando em quando, de vez em quando, de tempos a tempos, em breve, por vezes.
As de lugar, locuções adverbiais de lugar, são as expressões à direita, à esquerda, à distância, ao lado, ao largo, de cima, de dentro, de fora, de longe, de perto, de baixo, em cima, para dentro, para onde, ou seja, aí são só algumas, tem mais, viu? De modo, à custa, à pressa, à toa, à vontade, às vésperas, às avessas, às claras. De afirmação, com certeza, com efeito, de fato, sem dúvida. De negação, de forma alguma, de maneira alguma, tá bom? São aí alguns exemplos de locuções adverbiais. Classificação dos advérbios. Os advérbios, eles são classificados em advérbio de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de meio ou instrumento e também o interrogativo. E agora nós vamos ver todos eles. Vamos começar com o advérbio de afirmação. Ó. Esse tipo de advérbio, ele confirma ou ele afirma a ação representada pelo verbo. São eles, ó, o sim, o certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, realmente, deveras, indubitavelmente. Vamos aqui ver um exemplo. Ó. Realmente derrubaram a casa, né? Ele está afirmando. Temos aqui um advérbio de negação. Esses advérbios desafirmam ou negam a ação indicada pelo verbo. São eles, ó, o não, o tampouco. Né? Ó, temos aqui, não fique parado. Está negando, né? Ou também se fosse, nunca fique parado. Estaria negando também, né? Agora, os advérbios que expressam dúvida. Esses advérbios indicam uma dúvida em relação à ação representada. São eles o acaso, porventura, possivelmente, talvez, casualmente, dê certo. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Provavelmente compraremos uma bicicleta. Ou seja, é uma dúvida, né? Ele não tem certeza se vai comprar ou não. Temos agora o advérbio de modo. Estes advérbios, eles indicam o modo com o qual a ação representada pelo verbo ela é feita, ou seja, o modo como a ação acontece. Aí nós temos aqui, geralmente esses advérbios terminam em mente. Ó, são eles, bem, mal, assim, depressa, devagar, como, alerta, melhor, pior, calmamente, livremente, propositalmente, né? Ou seja, muitos deles terminam com a expressão mente, né? Ó, ele foi rapidamente para sua casa, ou seja, é o modo como ele foi. Chegamos agora aqui no advérbio de tempo. Os advérbios de tempo indicam quando, em que época ou momento a ação representada ocorreu, ocorre ou mesmo ocorrerá. São eles o agora, o hoje, ó, todos eles indicam tempo, ó, amanhã, o depois, o ontem, anteontem, o já, o sempre, o nunca, jamais, ainda, logo, antes, cedo, tarde, ora, outrora, então, brevemente, imediatamente, raramente, presentemente, diariamente, ou seja, toda expressão que indicar um tempo, tá bom? Ó, o mestre chegou cedo hoje, então chegou, advérbio de tempo. Agora a gente tem o advérbio de lugar. O advérbio de lugar, ele indica, lógico, onde decorreu a ação, né? Onde que ela aconteceu, tá bom? Onde ocorreu a ação que o verbo está indicando. Aí nós temos, ó, são eles, o aqui, ali, dentro, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá de trás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, o longe, o debaixo, adentro, afora, embaixo, externamente, né? Ou seja, diz o lugar onde aconteceu. Ó, aqui não é um bom lugar para conversarmos. Então, aqui
está indicando o local onde ocorre a ação verbal, ao qual o verbo está se referindo. Temos agora aqui o advérbio de intensidade. Estes advérbios indicam a intensidade com a qual a ação ocorre. Os advérbios de intensidade podem se referir não somente a verbos, também pode acompanhar substantivos, adjetivos e até outros advérbios. São eles: o muito, demais, o pouco, o tão, menos, bastante, mais, menos, demasiado, todo, quase, extremamente, intensamente, grandemente e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Os advérbios são esses que estão destacados. Ele comeu muito. Ele diz ser muito homem. Eu estou doente demais para ir para a aula. Ele saiu tão cedo que nem se divertiu. São exemplos. Interrogativo. Estes advérbios indicam um questionamento em relação à ação praticada. São eles o onde, o aonde, o donde, quando, como, porquê. Estas palavras aparecem nas interrogações diretas ou indiretas, referentes às circunstâncias de lugar, de tempo, de modo e de causa. Interrogação direta e interrogação indireta. Na direta nós temos: como aprendeu? Onde mora? Por que choras? Aonde vai? De onde vens? Quando voltas? Ou seja, uma pergunta diretamente, para a pessoa. Agora na indireta, perguntei como aprendeu, indaguei onde morava, não sei por que riem, perguntei aonde ia, pergunto de onde vens, pergunto quando voltas. Advérbio de meio ou de instrumento. Estes advérbios indicam o meio com que a ação se deu ou o instrumento que foi usado nessa ação. Geralmente aparece como locução adverbial. São eles: a pé, a mão. Tipo, ela foi a pé para casa, ou seja, o instrumento meio pelo qual ela foi, a pé. Grau do advérbio. Nós temos os advérbios. Os advérbios, eles não variam em gênero e nem em número, certo, galera? Por isso que eles são invariáveis, Então, eles não se flexionam, beleza? Podem variar em graus comparativos e superlativos. Então, vamos ver. Grau comparativo. Então, comparação entre dois indivíduos, ou até mesmo entre grupos isolados de indivíduos. Pode ser o igualmente, o superiormente e também inferiormente. Primeiro vamos ver o comparativo de superioridade. Ora, no grau comparativo de superioridade, o advérbio aqui ele encontra-se na seguinte colocação, mais que ou mais do que. Você coloca o mais, coloca o advérbio e coloca a expressão que ou do que. Tipo, ele comeu mais rapidamente que você. Tá vendo? Mais que. Então, é de superioridade. Mais que. Grau comparativo de inferioridade. O advérbio aqui ele coloca-se da seguinte forma, no comparativo de igualdade. O tão, coloca a expressão tão, coloca o advérbio e coloca a expressão como ou quanto. Tão, como e tão quanto. Tipo, ele corre tão bem quanto eu. E nós também temos o grau comparativo de inferioridade. No comparativo de inferioridade, o verbo coloca-se da seguinte forma, menos, aí coloca o advérbio e coloca a expressão que ou do que. Por exemplo, nós agimos menos efetivamente que você, ou menos efetivamente do que você. Então, essa aí é de inferioridade. Grau superlativo. No grau superlativo, há uma comparação, tanto igual como menor ou maior, entre um ser e uma totalidade. Temos o superlativo sintético, O advérbio varia nesse grau por meio do acréscimo de sufixos como issimamente, íssimo, etc. Por exemplo, ele foi muitissimamente bem nos exames. E temos o superlativo analítico, que nesse grau
O advérbio aqui ele vai vir acompanhado de outro advérbio de intensidade, como, por exemplo, o muito, o pouco, o bastante. Aí já fica assim, ó. Nós quase nunca viajamos. Adjetivo versus advérbio, para você não se confundir, ó. É muito comum confundir adjetivo com advérbio. Foram encontrados dois modos para diferenciar, para as diferenças, né, dos dois. Ou pela flexão, ou pela colocação, ó. Diferenciando pela flexão. O advérbio aí, ele é invariável quanto à flexão. E como o adjetivo flexiona-se, né, fica fácil identificar. Por exemplo, ó, eles discursaram bastante. Aí foi a intensidade da ação, né? Então é um advérbio. Agora, eles discursaram bastantes poemas, ou seja, muitos poemas, né? Então agora aqui é um adjetivo, né? Foi a característica, né, de como discursaram. E o exercício que fica é a gramática da FTD, página 164, são 3 questões, perguntas, mais respostas. Bom, galera, então assim a gente vai chegando ao final da nossa aula. Você pode voltar de novo, certo? Para assistir, caso haja necessidade, caso alguma parte você não tenha entendido tão bem. Então é isso aí, agora vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera!